Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele vai continuar tratando a respeito do assunto dos deveres. Ele encerrou o capítulo 5 da carta aos Efésios, do versículo 22 ao versículo 33, falando sobre os deveres das esposas e os deveres dos maridos. Agora o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 9, da carta aos Efésios capítulo 6, ele vai tratar a respeito dos deveres dos filhos, dos deveres dos pais e dos deveres dos seus senhores. E Paulo, ele começa essa carta dizendo aos filhos, no versículo 1, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. O apóstolo Paulo, ele começa a orientar os filhos a obedecerem os seus pais. E essa palavra sede obedientes é que os filhos, eles devem ouvir os seus pais e obedecerem. E Paulo, ele orienta os filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque os pais, eles são autoridades de Deus, são autoridades delegadas por Deus para a criação dos filhos. Os filhos são heranças de Deus. E Deus, ele constitui os pais como autoridade sobre a vida dos filhos. E os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor, como se eles estivessem obedecendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E os filhos, eles devem ouvir e obedecer os seus pais, assim como eles obedecem ao Senhor. A não ser que os seus pais não professem a mesma fé e venham levar os seus filhos a pecar contra Deus, a desobedecer a Deus, a violar os seus mandamentos, a transgredir a lei de Deus. Nesse caso, os filhos estão desobrigados a obedecer os seus pais, porque eles estarão pecando contra o Senhor. Mas se os pais, aquilo que os pais têm falado, se não vai contra a lei do Senhor, contra os mandamentos do Senhor, os filhos devem ouvir e obedecer os seus pais no Senhor, assim como se eles estivessem obedecendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, porque isto é justo. Então, os filhos, eles devem obedecer os seus pais, porque isso é um princípio eterno. Isso é justiça de Deus. Você vê que a vida espiritual dos filhos condizem da maneira que eles obedecem os seus pais. Dificilmente você verá filhos que desobedecem aos seus pais e obedecerem ao Senhor. E Paulo, ele continua dizendo no versículo 2 aos filhos, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa palavra honra teu pai e tua mãe é muito mais do que ajudar o pai, ajudar a mãe, né? É muito mais do que obedecer os seus pais. Essa palavra honrar, ela significa valorizar os seus pais, amparar os seus pais, cuidar dos seus pais. Então os filhos, eles honram o seu pai, a sua mãe, quando eles valorizam a vida dos seus pais, quando eles amparam os seus pais nas suas necessidades, quando eles cuidam dos seus pais. Quando eles fazem isso, eles estão honrando o pai, eles estão honrando a mãe. Nós sabemos que há muitos filhos que, ao contrário de honrar, eles desprezam os seus pais. Nós vivemos numa sociedade onde, para muitos filhos, os pais já morreram em seu coração. Pois nós vemos os tratamentos dos filhos para com os pais,
um tratamento de desprezo. E tem muitos filhos que amaldiçoam seus pais ao ponto de desejar até a morte deles. Tem muitos filhos que no momento de raiva, no momento de ira, acaba proferindo maldições sobre a vida dos pais. Muitos filhos que foram criados em lares opressores, onde os pais foram opressores, eles ouviam tudo da maneira da agressão física, muitas vezes agressão verbal. E muitos filhos cresceram nesses lares opressores, cresceram com ódio, raiva, mágoa dos seus pais, desejando a morte deles, para se livrar desse sofrimento. Mas esse mandamento, o Senhor diz que é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos que, mesmo que tenham sido criados em lares opressores, educados por pais opressores, não deixe que a mágoa, não deixe que o rancor, o ódio, o ressentimento, não deixe que nada disso venha continuar na sua vida, mas se liberte disso através do perdão. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, pois eu acredito que eles só deram a você aquilo que eles receberam. Eles te trataram da maneira que eles foram tratados. Mas a partir da sua vida pode ser tudo diferente. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele faz tudo novo na sua história e na minha história. Então, aquilo que eles não fizeram por você, filho, por você, filha, faça isso por eles. Faça isso por eles. Obedeça a Deus. Faça pelos seus filhos aquilo que os seus pais não fizeram por você. E se eles estão vivos, honre eles. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Valorize eles ainda com pouco tempo que resta. Ampara eles, cuida deles. Porque esse é o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa quando nós obedecemos esse mandamento? O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 3: para que te vá bem. É a primeira parte da promessa. Aqueles que obedecem esse mandamento, eles vão ter uma vida bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Vão ser abençoados pelo Senhor. E ele dá continuidade no versículo 3: e vivas muito tempo sobre a terra. Aqui ele está falando da longevidade, prolongar os dias. Nós vemos que quando os filhos eles obedecem aos seus pais, os filhos que honram os seus pais, eles têm essa promessa. A vida desses filhos é uma vida bem-sucedida, é uma vida bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Ele tem todas as áreas, ela tem todas as áreas da sua vida abençoada pelo Senhor. E além disso, são filhos que têm os seus dias prolongados nessa terra. Eles vivem, eles desfrutam de muitos dias, de muitos anos de vida. Mas também nós vemos ao contrário, que quando um filho, uma filha deixa de honrar o seu pai e a sua mãe, eles têm uma vida mal sucedida. Você vê hoje pessoas vivendo na miséria, pessoas que não conseguem conquistar nada, nunca tem nada, nunca possuem nada. Tudo que começa para. Você vê que, seja na área financeira, seja na área sentimental, na área da saúde, em todas as áreas da vida dessa pessoa, você vê que essa pessoa não consegue ser bem-sucedida. Talvez ela possa ter deixado de honrar o seu pai e a sua mãe.
E o apóstolo Paulo, ele diz sobre a longevidade, prolongar os dias. Tem pessoas que elas são acompanhadas, muitos jovens, adolescentes, você vê eles morrendo precocemente, você vê eles morrendo na adolescência, muitos não chegam aos 30 anos. E quando você vai buscar a fundo, você vê que eram filhos que não honravam os seus pais. E os seus dias, eles mesmos semearam. E eles mesmos colheram uma morte precoce. Nós vemos, trazendo para o mundo espiritual, filhos que não honram seu pai e a sua mãe, eles atraem para a vida deles um espírito de miséria e um espírito de morte. Muitos dos filhos que não honram seu pai e a sua mãe vivem uma miséria em sua vida. E além disso, muitos já tentaram até mesmo suicídio. Muitos já tentaram até mesmo dar cabo da sua vida. Se você que não teve a oportunidade, ou perdeu a oportunidade de honrar o teu pai e a tua mãe, e o seu pai e a sua mãe hoje já não se encontram mais vivo, você tem a oportunidade de honrar o seu Pai Celeste. Você tem a oportunidade de honrar a Deus. Ele te adotou para a família. Hoje você faz parte da família de Deus por meio de Cristo Jesus. Você tem a oportunidade de começar tudo de novo. Você tem a oportunidade de consertar aquilo que você acabou não fazendo. Hoje você tem a oportunidade de fazer. Honre a Deus. Pois quando você estiver honrando a Deus, é como se você estivesse honrando o seu pai e a sua mãe. Você tem essa oportunidade. Faça isso, honre a Deus. E eu creio em nome de Jesus que todas as áreas da sua vida serão bem-sucedidas. Serão abençoadas pelo próprio Deus. Ele vai prolongar os seus dias sobre essa terra. Amém? E Paulo ele vai tratar aqui sobre os deveres dos pais. E ele diz aqui no versículo 4: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui Paulo ele orienta os pais a não provocar a ira dos seus filhos. E como o pai e a mãe, eles não provocam a ira dos seus filhos, evitando a raiva, a aspereza, a crueldade, Muitas vezes quando os pais, eles são opressores, cruéis, eles têm filhos rebeldes, Os pais, eles devem corrigir os seus filhos e não punir os seus filhos, porque a punição, ela vem do princípio da vingança, mas a correção vem do princípio do amor. Então, os pais, uma das maneiras dos pais não provocar a ira nos seus filhos é não comparando os seus filhos com outras crianças, pois são diferentes. É não pegando, às vezes, um irmão de uma irmã e criando um favoritismo. Às vezes você se dá bem com um filho e não se dá bem com o outro. Isso também provoca ira. Então, essas coisas os pais devem evitar, pois com isso eles provocarão a ira dos seus filhos. E terão filhos rebeldes, terão filhos desobedientes, terão filhos com um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento. Pais, não sejam pais opressores sobre a vida dos seus filhos. E Paulo ele continua o versículo 4: Vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Isso é maravilhoso. O pai,
e a mãe, eles devem criar os seus filhos na doutrina. Eles devem criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Quer dizer, a mente deve ser nutrida com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E a disciplina que irá guiá-los a Deus e uma vida cristã. Os pais, quando eles criam seus filhos na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, ensinando seus filhos a orarem, ensinando seus filhos a meditarem na palavra de Deus, a ouvirem hinos, né? Hinos que glorificam a Deus. Quando os pais, eles criam seus filhos dessa maneira, eles estão preparando o caminho do Senhor na vida dos seus filhos. Quando eles admoestam o seu filho, quando eles corrigem o seu filho em vez de punir. Porque a punição, quando você pune o seu filho, você está procurando se vingar daquilo que ele fez. Você queria que ele fizesse, queria que ela fizesse, e eles não fizeram. E por isso você vai lá e pune. Em vez disso, procura corrigir ele. Procura corrigir ela com amor. Assim como o Pai, Ele faz conosco. Faça da mesma forma. E com isso, você vai estar abençoando a vida dos seus filhos. E o apóstolo Paulo, ele dá continuidade aqui a respeito dos deveres dos servos e dos seus senhores. E Paulo vai tratar a respeito dos servos. Aqui no do versículo 5 ao versículo 8, a respeito dos deveres dos funcionários. E ele diz aqui, no versículo 5, vós servos, vós funcionários, trazendo para o dia de hoje, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui Paulo ele está falando a qualquer tipo de empregado. E ele diz assim, que nós como empregados, nós como funcionários, devemos obedecer os nossos patrões. Nós devemos cumprir com o nosso trabalho. E nós devemos fazer isso com temor e tremor, com honestidade, com respeito. É desta maneira que nós devemos tratar os nossos patrões. E Paulo diz, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui ele diz, a palavra sincero, no latim significa sincera, sem fingimento, né? Nós devemos trabalhar, servir o nosso patrão de verdade, com sinceridade, não com hipocrisia, porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. E nós, quando exercemos a nossa função no nosso trabalho, nós temos que lembrar que nós estamos fazendo isso como a Cristo. Então, quando você estiver trabalhando, é como se você estiver trabalhando para Cristo. Então, você deve tomar esse cuidado. Porque quando você trabalha, pois antes de nós prestarmos conta para o nosso patrão, nós prestaremos conta para Cristo da maneira que nós trabalhamos. Então nós devemos ser honestos e honrar o nosso patrão com um bom trabalho. E Paulo ele diz aqui no versículo 6, não servindo à vista, como agradando a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, o funcionário, o empregado, ele deve procurar trabalhar não servindo à vista. Porque muitos funcionários, eles, quando o seu patrão ele está vendo, né? Quando ele está presente, o funcionário é de uma maneira. Porém, quando o patrão ele não está vendo, ele não está perto, o funcionário ele deixa a preguiça tomar conta dele, né? Ele se torna uma pessoa preguiçosa.
E nós sabemos que a preguiça, ela é um pecado. Então, o apóstolo Paulo orienta os empregados, os funcionários, a não trabalharem para ser visto, porque muitos funcionários, na vista do seu patrão, eles fazem um bom trabalho, eles honram o seu patrão. Porém, quando o seu patrão não está vendo, eles mudam a sua maneira de trabalhar. Então, Paulo ele fala que nós não podemos agir dessa forma como funcionários e empregados, porque não servindo à vista, como agradando a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, sem fingimento, sem hipocrisia, sem preguiça. E com isso nós estaremos fazendo o que? A vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós venhamos trabalhar dessa forma. Não para o homem, mas lembrando que nós estamos trabalhando para o Senhor. Às vezes você está empregado, você é funcionário de uma empresa, e você deve se lembrar que antes de você prestar serviço ao seu patrão, você é funcionário de Cristo, você é empregado de Cristo. Ele que te contratou, Ele que te colocou nessa empresa, Ele que abriu a porta de emprego, é Ele que sustenta vocês todos os dias para poder ir trabalhar, para trazer o alimento para casa. Então, quando você estiver trabalhando, faça a vontade de Deus no seu trabalho. Sirva o seu patrão como se você estivesse servindo a Cristo. E Paulo vai dizer no versículo 7, servindo de boa vontade ao Senhor e não aos homens. Aqui Paulo ele fala a respeito da desonestidade. Nós temos que servir de boa vontade e não aos homens. Porque muitas vezes você faz, mas faz de qualquer jeito, faz de uma forma relaxada, faz não querendo fazer. Mas lembre, todas as vezes que você for pedido a fazer um serviço para o seu patrão, lembra de Cristo e faça de boa vontade. Lembrando que você não está fazendo para os homens, mas que você está fazendo para o Senhor. Você está prestando serviço primeiramente para o Senhor, no local onde você trabalha. Então não seja desonesto. Seja uma pessoa com responsabilidade. Executa o trabalho que se espera e faça o bem, porque desta forma você estará agradando ao Senhor. E ele diz no versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Aqui Paulo ele fala que nós temos certeza que há uma recompensa para a fidelidade no serviço prestado a Cristo. A posição de uma pessoa neste mundo nada tem a ver com a sua fidelidade e com a recompensa pela sua fidelidade. Seja empregado, seja empregador, todos receberão a recompensa do Senhor por serem fiéis ao Senhor em sua palavra. Então Paulo, ele traz esse contraste do relacionamento dos filhos com os pais, do relacionamento dos filhos com o Senhor e do relacionamento dos pais com seus filhos, com o relacionamento dos pais com o Senhor. E assim também ele traz esse contraste entre o relacionamento dos funcionários, dos empregados com o Senhor, com uma vida para com Deus. É impossível nós separarmos esses relacionamentos e dizermos que somos espirituais e darmos um mau testemunho, seja sendo filhos, seja sendo pais, seja sendo funcionários e empregados. E Paulo ele vai encerrar o versículo 9, falando a respeito dos deveres dos seus patrões, porque os patrões também, os empregadores, eles também têm deveres diante de Deus. E ele diz aqui no versículo 9,
Vós, senhores, vós empregadores, patrões, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e o vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui, Deus, Ele enfatiza as obrigações dos empregadores, dos patrões. E Ele diz aqui, de igual modo proceder com eles. O lado positivo mostrando a mutualidade da obrigação, tanto do funcionário como do seu patrão. E Paulo ele deixa claro, deixando as ameaças, quer dizer, o que os senhores não devem fazer, porque nós vemos muitos patrões, empregadores, oprimindo seus funcionários no ambiente de trabalho, né? Perseguindo os seus funcionários em ambiente de trabalho, e muitos deles perseguindo funcionários cristãos, funcionários que professam uma fé no Senhor Jesus Cristo. Não só eles, mas aqui ele fala de todos, né? Que os patrões, eles não devem ameaçar os seus funcionários, né? Que os patrões não devem perseguir os seus funcionários, oprimir os seus funcionários. E ele diz o porquê. Porque assim como eu sou senhor dos funcionários, eu também sou senhor, eu também sou patrão dos empregadores, eu também sou patrão dos patrões. Então, o Senhor, Ele está assentado em seu trono no céu. E Ele diz, e vosso está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas. Aqui mostra que esses senhores, eles também têm um Senhor. E que este é o Senhor, é o nosso Deus. E Ele não faz acepção de pessoas. Que da mesma maneira que Deus ele irá julgar os funcionários, a maneira que eles prestaram serviço aos seus empregadores, aos seus patrões, o próprio Deus também ele vai julgar os patrões, os empregadores, e a maneira que eles trataram os seus funcionários. Eles prestarão conta, porque se eles chegaram onde eles chegaram, se assumiram um cargo, uma posição, seja elevada, foi o Senhor que os colocou. E o Senhor, Ele vai querer contas. E todos esses, tanto funcionários como patrões, empregadores, vão prestar conta diante do Senhor. Então, que os funcionários trabalhem para os seus patrões, para os seus empregadores, como se estivesse trabalhando para o Senhor Jesus. Patrões, empregadores, tratem os seus funcionários como se vocês estivessem tratando o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo ele encerra os deveres